Olá, meu nome é Heloísa Ribeiro e eu sou pesquisadora aqui na Fundação Podemos. Este é o nosso curso sobre diversidade e inclusão na política. Na nossa primeira aula, a gente tratou da definição de conceitos básicos, da importância da representação política de grupos minoritários e também tratamos da análise histórica legislativa que impedia a participação política desses grupos. Nesta aula, a gente vai falar um pouco sobre as barreiras e os desafios enfrentados na política por grupos subrepresentados. Na primeira parte, vamos falar um pouco sobre a identificação de violências que essas pessoas sofrem no ambiente político. Depois, partiremos para as barreiras institucionais e sociais. Por fim, vamos falar de casos de superação dentro da esfera política. Bom, é importante entender que o preconceito ele é definidor na participação política de grupos minoritários. Isso porque o estigma relacionado a essas pessoas, ele acaba sendo limitador da experiência política democrática. Quando falamos, por exemplo, do racismo, ele acaba por influenciar não apenas o eleitorado, mas também a participação política em tomadas de decisão desses grupos. Quando falamos de capacitismo, colocamos as pessoas com deficiência como não capazes de efetuarem uma tarefa, seja ela intelectual ou física. Além disso, a misoginia acaba por condicionar também o ambiente político. Isso sem falar da LGBTfobia. Bom, são muitos preconceitos e eles estão arraigados na nossa sociedade. Para superá-los, é preciso uma mudança cultural de conscientização da população, garantindo que o preconceito não interfira na tomada de decisão e de voto. Mas uma vez que são ocupados os ambientes políticos, essas pessoas acabam por sofrer uma maior taxa de violência política. Isso envolve xingamentos, ofensas, ameaças e também hackeamento de contas. Um estudo desenvolvido pela Monitora identificou que mulheres candidatas eram mais propensas a sofrer com xingamentos e ofensas nas redes sociais durante as eleições de 2020. Isso significa que cada mulher recebeu, em média, 40 xingamentos por dia em suas redes. Além disso, com a disseminação da internet e o acesso democrático ao meio virtual, aumentou também a violência política nesses espaços. Acaba por ter um fator de facilitação para o cometimento de crimes, como injúria racial. O que acontece? Alguém pode fazer um comentário através de uma tela para qualquer outra pessoa sem os quesitos de distância e proximidade com aquela pessoa. Ou seja, facilita muito que o crime seja cometido. Outro aspecto importante é exatamente a falta de representatividade. Mulheres, pessoas negras, PCDs e LGBTs são menos representativos na Câmara e no Senado Federal. Isso significa que eles não conseguem influenciar tomadas de decisões que podem e muitas vezes impactam a população que eles representam. Uma maior representação política, ela não apenas garante a sensibilização de outros parlamentares em relação àquela matéria, mas também garante que esses grupos sejam fidedignamente representados, garantindo que a representação política e a composição da população brasileira estejam mais alinhadas. Bom, entendido esses aspectos, agora a gente vai falar um pouco das barreiras institucionais e sociais na política brasileira em relação à diversidade. Bom, hoje já falamos sobre preconceito, mas quando falamos de instituições, é importante ter em mente que as instituições elas representam a sociedade, e não apenas de uma maneira representativa política, mas também representa os valores de uma sociedade. Isso porque quem compõe aquela própria instituição são cidadãos. Ou seja, se estamos em uma sociedade muito preconceituosa, a tendência é que as instituições reflitam esses valores. Por exemplo, quando falamos do STF, e essa é uma discussão importante, a indicação do último ministro do STF esteve embrincada numa discussão identitária. Sim, as pessoas queriam que fosse indicada uma mulher negra para o cargo de ministra do STF. Isso, entretanto, não aconteceu.
A justificativa dos movimentos sociais que pediam por essa indicação era de que a corte estaria mais alinhada com os valores que a sociedade brasileira quer implementar. Ou seja, haveria uma representação de uma mulher negra no STF. Então, esta é a grande questão das instituições. Ao refletir os valores da sociedade, ela acaba por repetir preconceitos e estigmas que são perpetuados em nossa sociedade. E aí a gente fala também da falta de representatividade. Novamente, a representatividade ela é muito importante para grupos subrepresentados. Isso porque os seus interesses e os seus direitos estão em jogo todo dia no Brasil. E assim, eles conseguem influenciar mais facilmente a tomada de decisão em favor dos seus direitos. Outra questão é que, além das desigualdades horizontais, essas pessoas também sofrem com as desigualdades verticais. Isso significa um grau de vulnerabilidade ainda maior. O que acontece é que muitas pessoas não possuem tempo disponível para participar ativamente da política. A pobreza, o preconceito, a vulnerabilidade e a falta de acesso são essenciais para explicar essa falta de tempo. Outra questão que pega muito é o trabalho não remunerado. A gente divide o trabalho em dois: o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado. O trabalho remunerado, ele é produtivo, ou seja, ele tem um retorno para a sociedade muito importante em termos econômicos. Agora, o trabalho não remunerado, ele é essencial para a reprodução da vida. Quando falamos de trabalho não remunerado, estamos falando do cuidado com os filhos, cuidado com a casa e com a alimentação. Sabemos que no Brasil as mulheres são mais oneradas com o trabalho não remunerado, ou seja, elas desenvolvem mais esse trabalho do que os homens. O que acontece é que muitas dessas mulheres acabam não tendo tempo nem para o autocuidado e quem dirá para a participação política. Políticas públicas, por exemplo, de acesso à creche, são essenciais para que a mulher desenvolva profissionalmente e politicamente. Afinal, somos todos seres políticos. Além disso, a pobreza é um limitante no acesso aos espaços de tomada de decisão e aos espaços políticos. Isso porque ela acaba por condicionar tanto a disponibilidade de tempo, como também de recursos para o deslocamento e participação em ambientes políticos. Assim, combatendo outros males da sociedade, a gente consegue garantir a representação maior desses grupos políticos. Outro aspecto também muito importante e condicionante que acaba afastando as pessoas da vida política é a violência política. Ameaças, por exemplo, são muito comuns entre a população LGBTQIAP+, que nos representam no Congresso, nas assembleias e nas câmaras dos vereadores. São milhares casos de parlamentares que acabam denunciando agressões e também ameaças a eles e o seu entorno social, como família e amigos. Isso acaba por esvaziar o ambiente político da representação dessas pessoas, que com medo acabam se afastando da política. Agora, entendidas as barreiras institucionais e sociais, a gente vai tratar de alguns casos de superação e que tiveram um grande retorno para a nossa sociedade. Celina Guimarães, por exemplo, foi a primeira mulher eleitora do Brasil, lá na década de 1930. Você deve lembrar que no primeiro curso a gente falou que existiam barreiras legais para a votação de mulheres. Isso incluía a proibição de que mulheres votassem e, posteriormente, na década de 30, permitiu seu voto, mas comprovando renda e também o alfabetismo. A gente teve a primeira mulher ministra de Estado apenas na década de 1980. Ou seja, de 1932 até 1980, a participação política na tomada de decisão de mulheres ainda era muito baixa. Esther de Figueiredo Ferraz fez história ao se tornar a primeira ministra de Estado do Brasil. Na década de 80, também tivemos a primeira governadora de um estado do Brasil, o Acre, Yolanda Fleming. Yolanda teve uma participação muito importante que pode te ajudar a entender como a representatividade pode trazer ganhos positivos para a nossa sociedade. Yolanda Fleming foi responsável por instituir a primeira delegacia especializada em mulher no Acre, ainda na década de 80,
quando a prática não era muito disseminada no Brasil. Agora, voltando na década de 1930, tivemos a primeira mulher negra representante do povo brasileiro. Estou falando de Antonieta de Barros, filha de ex-escrava e professora. Você deve conhecer um dia muito importante de comemoração aqui no Brasil, que é o Dia do Professor. Bom, quem instituiu esse dia primeiro foi Antonieta de Barros, em Santa Catarina, enquanto deputada estadual. A realidade é que essa prática se disseminou no país, se tornando o Dia Nacional que comemora a profissão docente. Antonieta de Barros apresentou uma lei em 1948, mas foi só em 1963 que a data se tornou nacional. Quando falamos do STF, por exemplo, que é a maior instância jurídica do país, a primeira indicação de uma mulher foi apenas nos anos 2000. Esther Grassi foi indicada pelo então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Agora, quando falamos da representação da população LGBTQIAP+, a data é um pouco mais recente. O primeiro deputado federal LGBTQIAP+, foi Clodovil. Mas é verdade que a situação mudou e muito nos anos recentes. Atualmente, nós temos 2 governadores, membros da comunidade LGBTQIAP+. Em relação às instâncias legislativas, os dados são ainda melhores. No Senado, temos a representação de apenas um membro da comunidade LGBTQIAP+. Na Câmara dos Deputados, o número sobe para 5, sendo que atualmente temos a primeira transexual a representar o povo brasileiro. Juntando todos os estados, que são 27, temos apenas 11 deputados estaduais LGBTQIAP+. Já nas prefeituras, juntando as mais de 5.000, temos apenas 2 prefeitos. E também, na Câmara dos Vereadores, temos apenas 19 representantes no Brasil inteiro. Ou seja, ainda precisamos avançar, e muito, para que a representatividade e a composição da população brasileira estejam alinhadas. Quando falamos da população com deficiência, é muito importante ter em mente que essa população se organizou fortemente durante a reabertura política. A população PCD conseguiu garantir acesso a recursos e direitos que até então não eram previstos no Brasil. Agora, em relação à população indígena, a nossa primeira representação foi o líder indígena Mário Juruna entre 1983 e 1987. Nessa aula falamos um pouco as barreiras que as populações subrepresentadas na política enfrentam, além de falar nas barreiras institucionais e sociais, mas também trouxemos alguns casos de superação dessas barreiras que foram extremamente importantes para o Brasil. Na próxima aula, a gente vai tratar de um assunto e aprofundá-lo, afinal ele já foi mencionado tanto na aula 1 quanto na aula 2, que é os benefícios da representação política desses grupos minoritários na tomada de decisão.